E agora, tendo estas duas funções, ou a função do isPrime, já podemos fazer aqui a linha do, acho que era aqui, não, esta, do f. Ok, aqui, o que é que temos que fazer para o f? Na linha f, é-nos passado, defina uma função que permite saber se existe algum número primo num dado intervalo aberto. Ou seja, temos este intervalo, o mínimo do intervalo e o máximo do intervalo. Queremos, por isso, vamos começar aqui por fazer static, vamos devolver um verdadeiro ou falso, por isso vai ser um static boolean. O nome da minha função exist primes between, recebemos aqui int minim, int max. E agora, eu tenho aqui um intervalo. Sempre que eu tenho um intervalo, normalmente eu vou precisar de um iterador que comece, neste caso, no valor mínimo e que vá até o valor máximo. Sempre que eu tenho exercícios com 0 ou com 1, ou melhor, sempre que eu só sei o valor máximo, na grande maioria das vezes o meu iterador vai começar a 0. Neste caso, como só queremos ver os divisores, vamos começar com o valor 1. Okay? Neste caso, vamos criar um novo iterador. Este iterador tem que começar no valor mínimo do intervalo. Lá está. Sempre que me virem aqui a resolver estes exercícios, vocês vão me ver praticamente sempre a pôr o iterador a começar no valor mínimo do intervalo e a crescer até ao máximo, mas podia estar a fazer ao contrário. Ou seja, podia começar o meu iterador no valor máximo e podia estar a decrementar isto até chegar ao valor mínimo. É exatamente a mesma coisa. Tá? Pronto, com isto, estamos lá a pensar nisto. Ou seja, temos um intervalo, aqui vamos assumir que esse intervalo recebemos o 5 e o 9 inicialmente, ou seja, que o nosso mínimo vale 5 e que o máximo vale 9, e aqui ele indica-nos que isto é um intervalo aberto, ok? Ou seja, não queremos considerar nem o 5 nem o 9. Por isso, a primeira coisa que eu vou fazer aqui é criar o nosso iterador e vamos dizer que o nosso iterador é igual a quê? Ao mínimo. Ao mínimo. Mais alguma coisa? Mais um. Ok, mais um. Porquê mais um? Porque é um intervalo aberto e por isso não queremos considerar este valor, Exatamente. queremos considerar o valor que está acima. Pronto. Com isto, pela mesma lógica, o nosso while vai ser enquanto o nosso iterador, em condições normais, com o intervalo fechado, fosse menor ou menor ou igual que o nosso max. Menor ou igual que o max. Neste caso, como eu não quero incluir o max, tenho duas opções. Ou acrescento aqui também o mais um, como fizemos em cima, ou não acrescento o mais um e tiro-lhe o igual. Okay? Pronto, as duas soluções são válidas, implementem o que quiserem. E aqui no final do while, lá está, eu vou querer que o meu iterador, seja pensando no tal intervalo novamente, começamos em 5, 6, 7, 8 e 9. Como é intervalo aberto, queremos ignorar o primeiro e o último. Mas sabemos, neste caso, eu estou a começar o meu iterador no número 6 e quero que ele, ao longo do tempo, ao longo do meu while, vá aumentando até chegar ao 8. Okay? Por isso aqui no final, iterador mais. Ok. Agora, para resolver isto, o que é que eu quero ver? Quero testar para cada valor que o meu iterador assume, ou seja, neste momento o meu iterador está com o valor 6, eu quero testar se 6 é um número primo ou não. Okay? E eu aqui vou apresentar duas soluções, que acho que isto é um tema importante para vocês verem. Vou fazer isto de uma maneira que não é a mais ideal, a mais correta, só mesmo para falar deste problema. Boolean false, ou seja, vamos assumir que cria aqui uma variável que é o existe, que inicialmente é falso. Agora, vamos fazer este exercício normalmente, ou seja, dentro do nosso while, para cada valor do nosso iterador, vamos querer testar se este número é primo. Como é que eu sei se o número é primo? Invocando a função que eu acabei de desenvolver. Então vamos fazer se invoca a função isPrime, passamos-lhe o valor que queremos testar é o valor do nosso iterador, que é a variável que está a assumir todos os valores ao longo do nosso while. Por isso vamos testar se o valor que se encontra neste momento no iterador é um número primo ou não. E se for, o que é que eu quero que aconteça aqui à minha variável do existe? Passa true. Passa true. Okay. Assim que eu fizer aqui todas as iterações, neste caso estas três, o 6 é primo não, o 7 é primo é, por isso entrava dentro do if e colocava a variável true, o 8 é primo não e acabava o exercício. No final fazemos um return existe. Isto é uma solução que à partida está certa, tá? Ou seja, se eu puser aqui o 5 e o 9, ele vai nos dizer true.
Okay? No entanto, não é a melhor solução. E porquê é que não é a melhor solução? Deixa-me lá tentar expor isto aqui. Professora, por acaso nesse eu pus que havia um Vejam aqui. return. Sim, já vou fazer dessa maneira. Mas vejam só aqui, eu mandei correr, o programa ainda não acabou e eu estou aqui à espera só. Porquê? Porque pus o intervalo máximo do meu intervalo aqui uma coisa gigante, tá? E, no fundo, a maneira como eu fiz este exercício, apesar de ser válida, não é mais correta e não é mais correta porquê? Se por acaso o primeiro número do meu intervalo fosse logo primo, eu não sabia logo a resposta a esta pergunta? Sabia e já não ia contar os outros. Exatamente. Não é? Ou seja, não é preciso eu percorrer aqui as tais 100.000 vezes, não são 100.000, são 100.000 vezes 5, as 100.000 vezes, ou seja, não preciso chegar até ao final do intervalo para eu dar esta resposta. Porquê? Porque assim que eu apanho um número que seja primo, eu posso dizer logo, existe. Tá? Se eu quisesse contar o número de números primos neste intervalo, então precisava de sempre percorrer o intervalo todo. Se eu só quero saber se existe, assim que eu encontrar o primeiro, eu digo logo, existe, acabou. Tá? E se tivesse que contar, como é que faria? Punha mais uma É o que variável aqui que era o está. Sim, criava contador aqui um e contador somava e sempre que entrasse mais no if, um. mais, exatamente. Tá? Ok. Pronto, ou seja, normalmente neste exercício eu só quero saber se existe ou se não existe, eu não quero percorrer o intervalo todo. Por isso esta variável vai saltar completamente e aquilo que vamos dizer é, assim que eu entrar pela primeira vez dentro do meu if, eu quero fazer um return quê? True. Exatamente, ou seja, assim que eu encontrar logo o primeiro número primo no meu intervalo, eu já sei a resposta a esta pergunta que quero responder, então return true e acabou. Sempre que eu coloco um return numa função, a minha função termina. Tá? E por isso, eu sei que se eu por acaso chegar aqui abaixo, quer dizer que eu já percorri o meu intervalo todo, se eu ainda cá estou na minha função, quer dizer que isto nunca aconteceu, e então se eu chegar cá abaixo tenho que fazer return. Quê? False. Okay? Pronto, ou seja, desta maneira, assim que eu apanhar o primeiro número primo no meu intervalo, esteja na primeira posição, na quinta posição, onde estiver, eu paro logo a minha função e digo, existe aqui. Se eu por acaso percorro o meu intervalo todo e nunca devolvi return true, quer dizer que nunca apanhei nenhum número primo e por isso no final digo, não existe, com toda a certeza, já posso dizer, não existe nenhum número primo, porque já percorri todo o intervalo. Ok, next. Dúvidas aqui nisto? Alguma coisa? Qualquer return que nós coloquemos em qualquer ponto da função, ele sai imediatamente da função, não é? Exatamente. Ele Okay. não percorre o resto. Não, daquela função ele para imediatamente. Tá? Ok. Se em vez de return true puséssemos só return, ele não retornava Neste nada. caso não posso pôr só o return, só posso usar a instrução return ponto e vírgula se por acaso isto não fosse uma função e fosse um procedimento. Ok. Tá? Ou seja, nas funções tem que fazer sempre return qualquer coisa e esse qualquer coisa tem que ser do tipo que está especificado como return da minha função. Tá? Ok, mais questões? Alguma coisa? Setor, aí no caso do return, se nós não tivéssemos esse return false, não neste caso específico, mas no caso geral, como é que eu conseguiria dar a volta à questão de não ter esse return aí no final? Ou seja, de eu ter só returns dentro de ciclos. Eu sei que eu estive a fazer um exercício em que o Java estava-me a dar um erro porque eu não tinha um return. Certo, mas eu, efetivamente, ok. Boa, ainda bem que estás a falar nesta questão. Há um erro bastante comum, pelo menos ao início, quando nós fazemos um while. Ou melhor, respondendo à tua questão, não é possível. Porque, pensa assim, se o meu programa começa e suponho que ele nunca me entrava no while, okay? Por causa da condição, não interessa. Suponho que ele nunca me entrava no while. Se eu nunca entrasse no while, eu vou saltar para aqui e o que é que acontece? Eu tenho que devolver sempre alguma coisa. Tá? A não ser que se isto fosse um procedimento. Se isto fosse um procedimento, não há return. Mas sempre que isto é uma função, tens sempre o cenário de então e se eu nunca entrasse no meu while? O que é suposto eu devolver? Tá? E por isso o Java vai se queixar sempre. Não tens hipótese aqui. Ok, obrigado. Tá? Mas há aqui um erro que às vezes é bastante comum, que é onde é que eu coloco o meu return false. E no início, principalmente, há pessoal a fazer isto, return false. Qual é que é o meu problema disto? Vamos ignorar que isto está a dar erro? Não? Vamos ignorar isto? Ou seja, o iterador não vai andar para a frente. Exatamente, ou seja, o iterador não anda para a frente e eu respondo a esta pergunta assim que analisar o meu primeiro elemento. Porquê? Porque se eu tenho aqui um else com um return false,
Vamos assumir que o nosso iterador está a 6. 6 é menor do que o valor máximo? É. Ok. 6 é primo? Não. Então, se não é, eu entro dentro do else e faço return false e digo, olha, não existe aqui nenhum número primo no meu intervalo. Ok? Isto é para esquecer. Tá? Sempre que eu quero uma função destas, não tenho que dizer se existe ou se não existe. Normalmente, um dos casos está dentro do while, o outro caso está sempre no final, depois do while. Tá? Nunca vou ter os dois tipos de resposta dentro do while, porque senão ele assim só me vai analisar uma vez e dá-me logo a resposta que não é isto que eu quero. Ok. Dúvidas? Mais dúvidas sobre isto? Tenho outra dúvida, mas não é bem sobre isso, professor. Relativamente aos ifs, aquilo que me está a acontecer às vezes é que quando eu faço as várias condições, eu frequentemente esqueço-me do else. Ou seja, eu ponho um if e digo o que é uma condição. E depois ponho outro if e digo que é outra condição. E imaginando que numa tem que me devolver verdadeiro e noutra falso. É frequente o programa queixar-se e dizer-me que não pode ser assim e obriga-me depois a ir buscar o else. Mas eu não percebo bem porque é que não pode ser assim, se eu estou a dizer as condições, porque é que ele não permite dois ifs, porque é que tem que ser... Está a perceber a dúvida? Mais ou menos. Ou seja, se eu digo que se... Depende do que é o erro que isto ia dar. Porque eu posso ter vários ifs independentes. Okay? Sem Ou pôr seja, nenhum else, nunca? Sim. À vontade. E se os ifs forem exatamente o contrário um do outro? Imagine, se é amarelo, então devolve verdadeiro. Se não é amarelo, então devolve falso. Pode ter isso? Podes. Ok? A partir do teu erro nessa função não deve ser a partida por causa disso, deve ser por causa de outra coisa qualquer, ou te esqueceste deste return no final, ou qualquer coisa qualquer. Porque tem que ter o return no final. Tem que ter esse return no final na minha... Sempre. É isso então. E é aquilo que eu estou a dizer, eu nunca quero ter os dois casos dentro do meu while, porque senão a minha função vai terminar logo. Então se calhar é isso que eu estou a fazer. Se calhar é isso, não sei.